Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Boa noite. Olá, boa noite. Marcelo Odebrecht e outros 3 ex-dirigentes da empreiteira fazem acariações no Tribunal Superior Eleitoral. Em depoimento à Moro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que nunca viu nada ilícito no governo Lula. E juiz acusa a defesa do ex-presidente de fazer propaganda política. Ex-executivos da Odebrecht pedem ao Supremo que não divulgue vídeos de delações por medo de represálias. Ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto da Costa, afirma que Sérgio Cabral recebeu propina. O ex-governador do Rio, que está preso, teria pedido 30 milhões de reais para a campanha. Milhares de brasileiros correram para sacar dinheiro das contas inativas do FGTS. As agências amanheceram com filas. Mais de 300 milhões de reais já foram retirados. Impeachment por corrupção afasta a primeira mulher eleita presidente na Coreia do Sul. As ruas de Seul foram tomadas por manifestações contra e a favor dela. 2 pessoas morreram. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já! Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, tem outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. O diagnóstico e o tratamento dos pacientes, o governo do estado criou o AME, aprovado por 96,7% dos usuários. Cuidar das pessoas é ótimo e ter esse reconhecimento é melhor ainda. São 55 AMEs, onde você faz consulta, exame. E em 35 deles faz também a cirurgia. Já passei no médico, já fiz consulta, já fiz exame no mesmo dia, saí com a cirurgia agendada. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Neste domingo, no Mesa Redonda, tudo o que está rolando na fase de grupos da Libertadores. As emoções e os lances polêmicos do Choque Rei no Paulistão. E mais um capítulo da série Terrões da Várzea. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. A Caixa Econômica Federal divulgou agora à noite que contas inativas do FGTS que apresentaram erro ou divergências na base de dados foram bloqueadas por motivo de segurança. Até às 11 da manhã, 300 milhões de reais já tinham sido sacados. Muita gente escolheu o período da manhã para fazer a retirada. E o dia começou com fila. Vou pagar umas contas que estavam atrasadas e vou pagar principalmente meu IPVA, que também estava quase ficando atrasado já também. Liquidar dívida todo mundo quer, né? Apesar que assim, era bom guardar, mas
vamos saldar as dívidas. Nessa primeira etapa, podem sacar os valores da conta inativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço as pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro. Cerca de 4.800.000 beneficiários têm direito a sacar o dinheiro neste mês. A expectativa é de que o valor total sacado nesse período seja de 6 bilhões de reais. A data limite para retirar o valor é 31 de julho. E quem perder o prazo só pode fazer isso em outras situações previstas em lei, como a aposentadoria. A estimativa do governo é de que o saque das contas inativas deva injetar mais de 43 bilhões de reais na economia. Cerca de 1.600.000 trabalhadores vão receber o crédito diretamente nas contas da Caixa. Para sacar, é preciso ter em mãos documento de identificação e a carteira de trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de contrato. Para os trabalhadores que tenham contas inativas, porém no site ou no 0800 eles não tenham identificado essa conta, ele pode procurar a Caixa munidos da carteira profissional, documentos de identidade e a Caixa vai fazer a correção do cadastro. Muitas vezes o nome da mãe ou o número do PIS está com divergência, é uma conta inativa, mas para a Caixa essa conta às vezes está sem a data de baixa do trabalho. Então ele procura uma agência que ele vai regularizar. O André se antecipou para conseguir sacar o saldo de 10 mil reais. Com as contas em dia, a única preocupação é encontrar um jeito melhor de poupar. Eu pretendo pôr numa aplicação melhor que a que está hoje, porque pelo que a gente vê aí, a aplicação que a gente tem dessas contas inativas não rende quase nada, né? As agências da Caixa voltam a abrir amanhã em todo o país. A ideia é atender quem pretende sacar o dinheiro ou tirar dúvidas sobre as contas inativas. O expediente vai das 9 da manhã às 3 da tarde. Justiça de São Paulo determinou a suspensão imediata do contrato de gestão do Teatro Municipal assinado pela Prefeitura de São Paulo com o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural. A Justiça acolheu parcialmente a ação e determinou a suspensão imediata do contrato entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto e exigiu que a administração do teatro seja retomada pela gestão do prefeito João Dória, do PSDB, até que um novo contrato seja feito. A ação civil de improbidade administrativa foi movida em dezembro do ano passado pelo Ministério Público Estadual contra o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, 3 ex-secretários da gestão petista, o ex-diretor da Fundação do Teatro Municipal, José Luiz Herência, o ex-diretor do IBGC, o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, William Naked, e o ex-diretor artístico do teatro, o maestro John Nashley. Durante a investigação, o Ministério Público Estadual constatou desvio de cerca de 15 milhões de reais de recursos do Teatro Municipal entre 2013 e 2015 e contou com uma delação do ex-diretor da Fundação do Teatro, José Luiz Herência. Em janeiro deste ano, a Prefeitura renovou o contrato com o IBGC assinado por Haddad em 2013 por mais 6 meses pelo valor de 60 milhões e 800 mil reais. Hoje, durante um evento, o prefeito João Dória disse que a Prefeitura vai cumprir a decisão judicial e que vai procurar uma nova organização não governamental para administrar o teatro. Pecuarista José Carlos Bunlai confirma que o filho, Maurício Bunlai, fez 2 repasses ao ex-senador Delcídio do Amaral. Ele negou que o dinheiro tenha servido para tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Na Justiça Federal de São Paulo, José Carlos Bunlai, que é amigo do ex-presidente Lula, prestou depoimento ao juiz Ricardo Soares Leite, de Brasília, por videoconferência. Neste processo, ele e outras 6 pessoas são acusadas de obstruir investigações da Operação Lava Jato. Bunlai afirmou que Delcídio do Amaral falou sobre uma possível delação de Nestor Cerveró em uma conversa que teve em 2015 com seu filho, Maurício Bunlai. Maurício teria se recusado a interferir no assunto. Depois, segundo Bunlai, Delcídio pediu 50 mil reais e Maurício deu. Em seguida, houve mais uma solicitação da mesma quantia, que também foi entregue a Delcídio. Bunlai afirmou à Justiça que os pagamentos foram feitos por seu filho somente para manter uma boa relação com o então senador, cujo poder poderia prejudicar os negócios de Bunlai. Em 2015, Delcídio foi preso quando exercia o cargo de senador. Ele foi acusado de tentar montar um esquema para impedir a delação premiada de Cerveró.
Ao Conselho de Ética do Senado, durante o processo da cassação de seu mandato, Delcídio disse ter encaminhado R$250 mil dados por Bunlai ao ex-diretor da Petrobras a pedido do ex-presidente Lula. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, em 2015, Bernardo Cerveró, filho de Nestor Cerveró, admitiu ter recebido R$50 mil de Delcídio por meio do advogado de seu pai, Edson Ribeiro. Na próxima terça-feira, Lula deve prestar depoimento presencial no caso. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, o ex-presidente atuou como chefe do suposto esquema para comprar o silêncio de Cerveró. Ex-executivos da Odebrecht pedem ao Supremo Tribunal Federal que não divulgue vídeos de suas delações. Os advogados dos delatores têm receio de que os executivos da empreiteira sejam reconhecidos e sofram represálias. A expectativa em Brasília é de que na próxima semana o ministro Edson Fachin do Supremo tire os sigilos das delações e com isso o conteúdo dos acordos se torna público. Ao todo, 77 ex-executivos da Odebrecht fecharam um acordo de delação premiada com a Justiça. Ainda na semana que vem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve começar a enviar à Justiça pedidos de inquéritos contra os citados nas delações dos empreiteiros da Odebrecht. Somente parte vai ficar no Supremo, apenas para políticos com foro privilegiado. O restante deve ir para outros tribunais pelo país. Somente no STF já há 4 ações penais e 38 inquéritos, sendo 9 com denúncias pendentes de julgamento. 4 parlamentares já se tornaram réus na Lava Jato. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, o senador Valdir Raupp, do PMDB, e os deputados federais Aníbal Gomes, também do PMDB, e Nelson Meurer, do PP. Eles negam qualquer irregularidade. O governo federal negou proposta da construtora OAS para firmar um acordo de leniência. O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União concluiu que a empreiteira deixou de apresentar novas provas para esclarecer os esquemas de corrupção na Petrobras e em outros órgãos federais. A OAS passa por uma grave crise financeira e está em processo de recuperação judicial. A empreiteira tentava o acordo de leniência como forma de evitar uma punição e de melhorar a saúde financeira. E terminou por volta das 8h30 da noite no Tribunal Superior Eleitoral as acariações entre executivos da Odebrecht dentro do processo que pode caçar a chapa Dilma Temer. Eles foram ouvidos pelo ministro relator da ação, Herman Benjamin. O objetivo era esclarecer pontos divergentes dos depoimentos dos empreiteiros. Participaram das acariações o ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, e os ex-executivos Cláudio Melo Filho, Hilberto Mascarenhas e Benedito Barbosa da Silva Júnior. A principal controvérsia seria sobre a atuação do presidente Michel Temer na arrecadação de recursos para a campanha de 2014. Por enquanto, o teor dos depoimentos não foi divulgado. A ação no TSE foi proposta pelo PSDB, que alega que houve abuso de poder político e econômico na disputa. As defesas de Dilma e Temer negam. Delator da Lava Jato, Paulo Roberto da Costa, e ex-diretor de abastecimento da Petrobras, afirma em depoimento ao juiz Sérgio Moro que arrecadou propina para ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. Paulo Roberto Costa prestou depoimento, mas não aparece no vídeo. Eu fui procurado pelo PMDB, que o PMDB, então, ofereceu me dar suporte para continuar na diretoria. Com essa definição do apoio do PMDB, o governador, na época, me chamou algumas vezes lá no Palácio e pediu ajuda monetária para ele, para as campanhas dele. Essa reunião que o senhor fez com o Sérgio Cabral foi onde? Foi no Palácio Guanabara. E o que ele Palácio do Governo. O que ele pediu para o senhor? Isso ocorreu no ano 2010. Ele me chamou lá num dia, eu estive lá no Palácio, e nós estávamos, vamos dizer, já executando a obra do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, e ele falou para mim que ele precisava, através dessas empresas que estavam executando a obra do complexo, que ele precisava de apoio financeiro para a campanha dele e que eu tinha que ter, vamos dizer, uma
atitude junto às empresas para dar esse apoio a ele. Durante o depoimento, Paulo Roberto da Costa também citou o nome de Luiz Fernando Pezão. Na época, Pezão era vice-governador do Rio de Janeiro e estava nas reuniões com Sérgio Cabral. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que nunca viu nada ilegal durante o governo Lula. Meirelles foi convocado como testemunha de defesa de Lula. Ele falou por videoconferência. A ação envolve o triplex em Guarujá, atribuído ao ex-presidente, o que ele nega. Durante os mandatos do petista, Meirelles foi presidente do Banco Central. A minha relação com o presidente Lula é totalmente focada em assuntos relativos ao Banco Central e à política econômica. E nesta interação, eu nunca vi ou presenciei nada que pudesse ser identificado como algo ilícito ou ilegal. O ministro disse que durante o governo Lula, o país teve progressos e destacou a estabilização da inflação. Após essa resposta, houve uma pequena discussão entre o advogado de Lula, Cristiano Zanin, e Moro. A defesa do ex-presidente tinha perguntado a Meirelles se ele achava que o governo Lula tinha trazido benefícios ao país e não buscado benefícios para governantes e pessoas do alto escalão. O juiz interrompeu a questão e criticou o advogado. A impressão é que a defesa está fazendo propaganda política do governo anterior, não é apropriado. O advogado rebateu. Propaganda política eu não estou fazendo, excelência, até porque eu sou advogado, eu só estou enfrentando a acusação difusa que o Ministério Público lançou nos autos. Outra testemunha ouvida no processo foi o ex-ministro de Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. Ele disse que em todas as reuniões que presenciou entre Lula e empresários, as partes sempre trataram de assuntos de interesse do país. Furlan também negou ter identificado práticas ilícitas no relacionamento do petista com o setor privado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre os embates entre o ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro. Lula já disse que se considera a alma viva mais honesta do planeta, mas sua honestidade está pendente de verificação nas 5 ações penais em que ele figura, por enquanto, como réu. A ação penal é o templo do contraditório. Nela, o acusado tem a oportunidade de exercer o sacrossanto direito de defesa. Os advogados de Lula acorrentaram-se a 2 linhas de ação. Numa, apresentam o seu cliente como vítima de perseguição política. Noutra, dedicam-se a atacar Sérgio Moro. Nesta sexta-feira, horas depois de ter amargado mais 2 derrotas na guerra judicial que trava contra Sérgio Moro, uma no STJ, outra no TRF da 4ª Região, a defesa de Lula voltou a se indispor com o juiz da Lava Jato. Os advogados arrolaram como testemunha de defesa Henrique Meirelles, que presidiu o Banco Central sob Lula. Ao perceber que os advogados levantavam a bola para Meirelles elogiar o governo Lula, Sérgio Moro avisou que o processo sobre o triplex no Guarujá não é o local mais adequado para fazer propaganda política. A defesa de Lula acusou Moro de desrespeito. Lula talvez não tenha notado, mas sua defesa já ofende a inteligência da plateia. Se há um complô contra Lula, seus advogados lideram a conspiração. Boa noite. O juiz Sérgio Moro mandou arquivar mais uma ação contra Marisa Letícia, mulher de Lula, que morreu no mês passado. Ela respondia por lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, a Odebrecht pagou propina por meio da compra do terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e do apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo, no ABC Paulista. Com a decisão de Moro, na prática, foi decretada a impossibilidade de punir a ex-primeira-dama em virtude da morte. O juiz já tinha feito o mesmo no processo que trata do triplex em Guarujá. Presidente Michel Temer inaugura trecho leste da transposição do Rio São Francisco. Temer defendeu que ninguém tem paternidade da obra, que começou em 2007, durante o segundo mandato do governo Lula. No primeiro discurso do dia, realizado em Campina Grande, na Paraíba, Michel Temer disse que o povo é responsável pela transposição do Rio São Francisco. Eu não quero a paternidade dessa obra. Ninguém pode tê-la. A paternidade é do povo brasileiro e do povo nordestino. Porque vocês é que pagaram impostos ao longo do tempo, vocês é que permitiram que nós pudéssemos
fazer grandes investimentos nessa obra que vai cada vez mais sendo festejada. As obras começaram em 2007, ainda no segundo mandato do ex-presidente Lula. Na página do Facebook de Lula, foram feitas publicações sobre a transposição em que o ex-presidente afirma ter exercido o papel de idealizador do empreendimento. No site oficial da ex-presidente Dilma Rousseff, também há referência à transposição com declarações sobre o processo de construção durante o governo dela. A previsão inicial era que o projeto fosse concluído em 2012 ao custo de 4,5 bilhões de reais. 5 anos do prazo, os valores já passaram dos 8 bilhões e 200 milhões de reais. E só nos últimos 10 meses foram injetados mais 602 milhões nas obras. O projeto prevê 2 canais com um total de 477 quilômetros de extensão, que tem como objetivo garantir abastecimento de água a cerca de 12 milhões de pessoas. Serão beneficiados 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Em janeiro, Temer prometeu que o segundo trecho, o norte, será entregue ainda este ano. E em entrevista à Rádio CBN, o presidente Michel Temer afirmou que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, não tem influência no governo. Está havendo realmente essa dominação do Eduardo Cunha no governo? Não, absolutamente não existe, né? E com o senador Renan, eu tenho dialogado permanentemente, tenho certeza que nós vamos continuar dialogando, ele vai continuar nos ajudando, preocupado que é com o país e sabe a importância das reformas. Eu tenho absoluta convicção de que ele vai nos ajudar e, evidentemente, estas afirmações não têm sustentação, né? Imagine se o Eduardo Cunha, que está, enfim, distante, né, pode influenciar alguma coisa aqui. Não há influência nenhuma. Justiça da Coreia do Sul aceita o processo de impeachment e afasta a presidente do país, Park Geun-hye. A decisão unânime do tribunal causou protestos contra e a favor nas ruas da capital Seul. Nos atos, 2 pessoas morreram. Park Geun-hye se tornou a primeira presidente mulher da Coreia do Sul ao ser eleita em 2012, com a maior votação da história democrática do país. Ela é acusada de permitir que uma amiga que trabalhava informalmente sem autorização para seu governo se utilizasse dessa proximidade para obter vantagens pessoais e pressionar empresas do país a fazerem doações milionárias a fundações controladas por ela. Park Geun-hye, que já estava afastada do cargo por decisão do parlamento desde dezembro do ano passado, nega todas as acusações. Com a oficialização do processo de impeachment e afastamento de Park Geun-hye, novas eleições devem ser convocadas em até 60 dias. A Justiça de São Paulo decretou a prisão de 2 suspeitos de matar o fundador da torcida organizada Mancha Alviverde, Moacir Bianchi. O crime aconteceu no último dia 2, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, foram decretadas as prisões de 2 homens que aparecem nas imagens de segurança do local onde o assassinato ocorreu. Um seria o autor dos disparos e o outro, o motorista que dirigiu o carro no momento do crime. Os nomes não foram divulgados pelos promotores, mas um deles não faz parte da torcida organizada, mas acompanha os jogos do Palmeiras e já foi preso após uma briga de torcedores. Depois de ser solto por ordem do STF, o goleiro Bruno, condenado pela morte da ex-namorada Elisa Samúdio, anunciou hoje novo contrato para retornar ao futebol. Ele vai jogar no Boa Esporte Clube de Varginha, em Minas Gerais. O contrato entre Bruno e a diretoria do Boa foi fechado hoje em um almoço e o goleiro já saiu do encontro vestindo a camisa do clube. Segundo o advogado do jogador, o contrato será de 2 temporadas e a estreia dele está prevista para no máximo 30 dias. O goleiro, condenado a 22 anos de prisão, vai disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro e também a Série B do Brasileirão. Bruno ficou quase 7 anos preso após ser considerado culpado pelo crime contra a ex-namorada. Ele recorreu da sentença e aguarda julgamento do Tribunal de Justiça de Minas. O consumidor brasileiro pagou no ano passado cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais a mais nas contas de luz. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o valor pago indevidamente vai ser devolvido por meio de descontos nas tarifas.
Nesta sexta, a ANEEL reconheceu que houve uma falha no cálculo das contas de luz. O valor que foi cobrado a mais dos consumidores corresponde à energia que deveria ter sido entregue pela usina nuclear de Angra 3 e que está com as obras paralisadas e sem data para acabar. A Agência Nacional de Energia Elétrica explicou que o dinheiro cobrado a mais será ressarcido aos consumidores por meio de reajustes menores nas tarifas de energia elétrica. Inflação recua em fevereiro e atinge o menor patamar para o mês desde 2000. Segundo o IBGE, o IPCA de fevereiro ficou em 0,33%. O Instituto atribuiu o resultado à queda no grupo Alimentação e Bebidas. Em 12 meses, a inflação desacelerou para 4,76%, ficando perto da meta de inflação do Banco Central, que é de 4,5%. A história da televisão brasileira é contada em uma exposição interativa que vai ser aberta amanhã aqui em São Paulo. A mostra Vila Digital apresenta a evolução da TV no Brasil, desde as transmissões em preto e branco até hoje. Lá nos anos 50, as imagens da TV no Brasil eram assim. Quanta coisa mudou, né? E os aparelhos, então? Cada um mais diferente. Depois de passear pela história da TV, o telespectador chega à era digital, a TV do futuro que virou presente. E o Jornal da Gazeta anuncia a novidade. No dia 29 de novembro, o município de Rio Verde, em Goiás, será o primeiro do país a ter o sinal de TV analógico totalmente desligado. O objetivo da exposição é mostrar que o mundo está modernizando-se e a TV também, a imagem da TV também. O sinal analógico vai ser desligado aqui em São Paulo no final de março e todo mundo terá que se adaptar. Quem não tem um aparelho novo vai continuar recebendo a programação na TV com um conversor digital. Os kits podem ser comprados ou retirados de graça por quem está inscrito em programas sociais do governo federal. Para muita gente, a TV digital pode até ser uma novidade, mas as emissoras de televisão já estão trabalhando nessa transformação há 10 anos. Quem vier à exposição vai poder sentir um pouco o que é estar nos bastidores dessa nova televisão. Este, por exemplo, é um estúdio virtual. O cenário é assim todo verde mesmo, bem diferente do que você vê em casa. E dá para relembrar artistas do passado e ver quem ainda escreve essa história. Olha a Kátia Fonseca e o Rony Fon ali. O diretor de conteúdo da Associação Pro TV, que fez a curadoria da exposição, lembra que as primeiras transmissões digitais no Brasil começaram em 2007 e que a TV Gazeta também participa dessa transformação. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer, foi a primeira em apostar na tecnologia brasileira, a primeira a ter um transmissor totalmente nacional. Então isso foi algo que é um marco para a história. A mostra Vila Digital fica em cartaz no Centro Cultural dos Correios até o dia 31 deste mês. A exposição pode ser vista de terça a domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Tchau, Gabriel. Até segunda, Ju. Muito obrigado pela companhia. Até uma excelente noite. E fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Ótimo final de semana. Tudo sobre a rodada do Paulistão você confere no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.